Pai Celestial, nós te agradecemos, eu te agradeço, Senhor, por estar aqui com os meus irmãos, por mais uma vez poder ter condição de ministrar este estudo, Senhor, que teu Espírito possa abençoar a nossa mente, abrir os nossos entendimentos, tornar os nossos corações receptivos, Senhor. Porque tu sabes que a nossa natureza é exatamente oposta a tudo aquilo que tudo aquilo que nós nos expomos aqui, Senhor, a tua palavra, Senhor, santa, bendita e gloriosa. Nós, por natureza, Senhor, queremos o oposto, mas o Senhor mesmo nos trouxe a submissão, nos conduziu aos teus pés, nos perdoou os pecados, nos deste uma vida nova, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa nova natureza que nos foi implantada, e que ela possa ser alimentada, Senhor Deus, pelo Senhor, o Espírito, que ela possa crescer, fortalecer-se dentro de nós, Senhor Deus, e nos conduzir à glória, Pai. Muito obrigado, porque dia a dia o Senhor opera em nós a tua salvação, e é o que nós precisamos, é o que nós desejamos, Senhor Deus, e é o que nós pedimos neste momento. E tudo aquilo que for falado aqui, Senhor Deus, não só na escola dominical, mas no culto, redunde, Senhor Deus, em glória para o teu nome, e crescimento para o teu povo. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Tivemos uma pausa bem grande, né, nos nossos estudos. Não sei como é que vocês estão aí de lembrança. Eu creio que até para os novos membros, aqueles que estão com o objetivo de se tornarem membros da igreja, talvez durante a semana alguma classe remota, né? Como a gente pode usar o Skype para dar aula, então talvez a gente possa reservar aí um dia da semana para a gente apressar algumas coisas, né? Ou repisar algumas coisas, né? Fortalecer algumas coisas, tirar dúvidas, etc. Né? Pensem nisso, depois a gente conversa no intervalo. Então, voltando um pouquinho naquilo que nós falamos, né? Total depravação. Alguém tem dúvidas com relação a essa das primeiras doutrinas da graça, certo? O homem foi afetado pelo pecado, não só digamos assim, na extensão, mas também na profundidade. Todas as partes constituintes do ser humano foram afetadas pelo pecado, mas também na profundidade, o máximo possível, né, nós fomos também afetados pelo nosso pecado. Ou seja, não há no homem nenhum temor de Deus, nenhum desejo de buscá-lo, né? Não há no homem natural nenhuma vontade de ser santo, de buscar a salvação, de buscar a Cristo. O homem continua religioso, né? O homem foi criado como um ser que se projeta para Deus, e digamos assim, esse desejo de buscar a Deus se corrompeu, e o homem agora, em vez de buscar o Deus verdadeiro, ele passa a querer deuses, certo? Ele busca os deuses falsos, ele se inclina ao engano. Isso é uma coisa importante, né? A nossa tendência, a característica do ser humano é se inclinar para o engano, e a gente vê isso mesmo dentro da igreja evangélica, né? Como as pessoas se inclinam para o engano, para os falsos profetas, para os falsos mestres, né? Igrejas cheias, gente enganada, né? Mas, como diz a Bíblia, que buscam o mestre segundo suas próprias concupiscências. Isso? Então, nós andamos em trevas, ou o homem natural anda em trevas, mas ele mesmo é parte ativa desse conjunto que a gente pode denominar trevas, certo? Então, o homem é um escravo do pecado, mas não um escravo relutante, é um escravo que se entrega com sofreguidão a tudo aquilo que Deus detesta. É isso? A carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. De sorte que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. É isso? É impossível ao homem natural agradar a Deus. Certo? O apóstolo Paulo, ele é o texto básico, né? Hoje é a última mensagem, ele diz que o Evangelho é loucura e escândalo para os judeus e para os gregos, né? Para aqueles que se perdem o Evangelho, só pode ser isso: loucura e escândalo, né?
Ou seja, nós já temos a base bíblica para mostrar que a única reação possível do homem natural à pregação do Evangelho, às boas novas do reino, é rejeição absoluta e total. Né? É algo profundamente escandaloso e ofensivo ao homem natural, o Evangelho. Certo? A mensagem do Evangelho é ofensiva ao homem natural. Então, quando você conversa com seu colega de escola, ou com seu colega de trabalho, ou com seu parente não convertido, a única reação que você deve esperar dele é essa, a reação de rejeição. Certo? Então, aí nós temos a segunda das doutrinas da graça, que é a Kátia. Primeira é total depravação, a segunda é eleição incondicional. Eleição incondicional. Certo? Eleição incondicional. Ou seja, a gente tem essas doutrinas, né, elas foram expostas dessa forma por causa dos arminianos. Né? Então, eles expuseram lá no Sínodo de Dort as suas propostas, que foram rejeitadas, e a partir da rejeição dessas propostas nós tornamos mais claras certas doutrinas que foram chamadas de doutrinas da graça. Então, a primeira das propostas é que a queda não foi total, o que resta no homem algum bem, o desejo de voltar ao Criador. Né? Existem alguns hinos, né, que falam sobre isso, hinos bem arminianos. Eis os milhões que em trevas tão tremendas jazem perdidos na escuridão. E o hino original dizia que eles estão clamando, buscando alguém que possa livrá-los, né, dessa escuridão. Ou seja, eles desejam que alguém vá e pregue para eles. Ninguém deseja isso, certo? Ninguém deseja. Então, a segunda é exatamente também a consequência lógica da primeira para os arminianos. Ou seja, se resta bem no homem, então eu posso buscar a Deus e aceitá-lo ou rejeitá-lo. Está em mim a palavra final, a decisão final. Não é isso? Como dizia Finney, o que o Espírito Santo pode fazer pelo homem fazer com que ele veja os benefícios de se aceitar a Jesus e ir para o céu. E do outro lado está o diabo, né, tentando o homem para que ele vá para o inferno. E aí aquelas figurinhas dos desenhos animados, né, o anjinho de um lado, o diabinho do outro. Mas quem decide, no final das contas, sou eu. Certo? Essa é a doutrina arminiana. Então é a eleição condicional. Certo? Aquilo que eu aprendi do meu primeiro pastor, um homem muito gentil, né, um homem com a alma muito pastoral, de fato. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia e comecei a ver a palavra predestinação, eu perguntei para ele: mas pastor, o que é isso? Ele disse: isso aí, meu, é o seguinte: desde a eternidade, Deus sabia que você iria aceitar a Jesus. E com base nisso, ele te elegeu para a salvação. Então é uma eleição condicional. Certo? Por que Deus me elegeu? Com base no seu pré-conhecimento de que eu iria aceitar a Cristo, de que eu iria ouvir a mensagem e recebê-la com agrado e me submeter ao Senhor Jesus. Né? Então, quando ele continuou dizendo assim: então, sempre que você olhar a Bíblia e ler predestinação, entenda presciência, pré-conhecimento. Lógico, me acalmei na época, né? Um pastor, certo? Eu não sabia nada, né? Então, mas com o passar dos anos, eu comecei a ver que ele, mesmo sendo um pastor presbiteriano, ele estava frontalmente contra os próprios símbolos de fé da igreja presbiteriana. Certo? Nós temos uma doutrina muito clara, exposta no nosso símbolo de fé, e ele estava indo contra essa doutrina muito clara. Ok? Então, o que é a doutrina verdadeira? Quem tem a última palavra na questão da salvação? Deus. Aliás, a pergunta eu vou fazer para... Vamos ver para quem que eu faço. Quem é mais da classe mais ou menos? A Kátia, o Gabriel, a Esther e a Edna, nossa filmadora. Se Deus não tivesse a última palavra na questão da salvação, quantos seriam salvos? Nenhum. Quem seria salvo? Ninguém. Não é isso? Por quê? Porque ninguém quer a Cristo. Mas nós não temos livre-arbítrio?
Hein, Estherzinha? Nós não temos livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio? Né? A primeira pergunta é, quando alguém falar para você, mas nós não temos livre-arbítrio, você pergunta para ela, mas o que é livre-arbítrio? Normalmente a pessoa vai ficar desnorteada, ela não vai saber definir, certo? Então a gente precisa definir o que é livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio para nós? Hein? Muito bem. Então a definição agostiniana, né, é a capacidade de pecar ou de não pecar. Com base nessa definição, eu pergunto, aí você pode perguntar para a pessoa, você tem de fato livre-arbítrio? Se ela disser que tem, continuar insistindo dizendo que tem, o que você vai dizer para ela depois então? Decida não pecar. Então decida que de agora em diante você nunca mais vai pecar. Ela, tá bom, mas você dá um tapa na cara dela. Para ver se ela não vai pecar. Não é? Ou seja, quem tem livre-arbítrio com base nessa definição? Ninguém. Certo? Então a gente vê Agostinho dizendo, quem foi que tinha de fato livre-arbítrio? Adão e Eva. Então eles foram criados com a capacidade de pecar e de não pecar. E ao serem submetidos à prova, o que eles fizeram? Pecar. Pecaram. E ao pecar, Morreram. o que aconteceu com o livre-arbítrio? Eles perderam o livre-arbítrio. Certo? Então, eles tinham a capacidade de pecar ou de não pecar, e agora como é que eles ficaram? Eles têm a capacidade de pecar e perderam a capacidade de não pecar. Certo? Em Cristo nos é dada de forma crescente, porque isso se chama o que mesmo? Capacidade de não pecar se chama o quê? Santificação. Certo? Mas essa capacidade de não pecar em nós é imperfeita. Certo? E continuará imperfeita até a nossa morte. É uma capacidade de não pecar crescente, mas nunca será total nessa vida. Certo? Por causa, como diz o catecismo, dos fiapos da nossa velha natureza, que se assemelham à natureza do próprio Satanás. Mas por isso a nossa santificação sempre será imperfeita. Né? Falar um pouquinho disso quando comentar o texto de Oséias 3 hoje, né? Um dos menores capítulos da Bíblia. Então, quando nós formos glorificados, nos será restaurado o nosso livre-arbítrio. Certo, Ed? Já. Ok? Certo? Errado. Após a glorificação? Na glorificação, nosso livre-arbítrio será restaurado? Ah, não. O que é livre-arbítrio, de novo? Capacidade de pecar e não pecar. Capacidade de pecar e de não pecar. Na glorificação, o que nós vamos ter? A capacidade de não pecar. Não pecar. E perderemos a capacidade de pecar. Certo? Mais uma coisa muito importante, né? Quando a gente fala livre-arbítrio, ou que tem livre-arbítrio, como se fosse uma coisa muito boa, você pode também perguntar, com base nessa definição, né, que o Oswaldo deu, Deus tem livre-arbítrio? Não. Deus tem livre-arbítrio, gente? Não. Não. Certo? Ele não tem. Deus não tem livre-arbítrio. Deus, ele é totalmente santo. Ele não tem capacidade de pecar. Aliás, essa palavra capacidade é um pouquinho enganosa, né? Certo? Porque quando a gente fala capaz e incapaz, né? Incapaz dá uma noção de deficiência e capaz dá uma noção de suficiência, né? Não é assim, né? Nesse caso, capacidade de pecar é mais precisamente definida como incapacidade de viver uma vida santa. Não é isso? Nós somos incapazes de viver uma vida santa. Então, a capacidade para o mal, na realidade, é uma deficiência. Certo? Não é uma qualidade, uma desqualidade, digamos assim, uma desqualificação
não uma qualificação. Então Deus, sendo totalmente santo, ele nunca vai agir contra a sua natureza. Certo? Ele é a própria lei. Ele é a própria lei. O simples fato de Deus desejar algo e fazer algo torna isso bom. Certo? Porque é de acordo com a sua natureza santa. Sabe que eu tanto tempo de igreja e tal, eu sempre tive assim, uma certa indefinição em relação a esse termo de livre-arbítrio, quando se refere a você ter o poder de decidir uma coisa. Por exemplo, exerça seu livre-arbítrio, assina esse documento aqui, ou faça isso aqui, tome essa decisão, você não tem o livre-arbítrio. Então, quando eu comecei a ouvir esse termo teologicamente, né, essa definição de pecar e não pecar, então você fica assim, então como é que eu defino a capacidade do ser humano de tomar decisões? Entendeu? Certas ou erradas. Como é que eu defino essa capacidade do ser humano? Certamente não. Existe aí, desde que você, como é que eu vou dizer, explique defina as suas palavras, desde que você defina as suas palavras, né, você pode usar uma gama de termos. É a mesma coisa que direita e esquerda. Né? O que é direita e o que é esquerda? O que é liberalismo, o que é conservadorismo? Defina as suas palavras. Porque você pode estar usando direita e esquerda com uma coisa na mente ou estar usando direita e esquerda com outra coisa na mente. Nos Estados Unidos, liberal é ser de esquerda e no Brasil, liberal é ser de direita. Né? Então, desde que a gente define os nossos termos, tudo bem. Então, tem gente que diz assim, livre agência, certo? Em vez de livre-arbítrio. Ou, simplesmente, o homem tem capacidade de escolha. Na realidade, nós escolhemos o tempo todo. A vida toda, todo dia, nós fazemos escolhas. Né? É o tempo todo. Eu vou para o culto hoje, eu vou pegar meus pais. É uma escolha que eu faço, certo? Então são escolhas, mas mesmo aqui, elas não são livres no sentido como a gente pensa que são, né? Eu vou para viajar amanhã, mas hoje eu quebro a perna. Não é isso? O que Tiago na sua epístola diz? Amanhã nós vamos para a cidade tal, vamos fazer tais e tais negócios e depois a gente volta. O que ele diz a respeito disso? Vocês estão com um parafuso a menos no miolo, né? Vocês são crentes, usam esse tipo de linguagem? Qual o tipo de linguagem que vocês devem usar? Se o Senhor quiser, não somente viveremos, mas faremos isso e aquilo. Né? Quem é que pode ter certeza que vai estar vivo amanhã? Há uma grande probabilidade, sim, né? Mas todo mundo tem certeza que vai estar vivo amanhã? Nem o estatístico. Hã? Nem o estatístico. Nem o estatístico, né? Não é isso? Então, como é que a gente pode... Tinha eu acho que a amiga da Nagla, né? Até amanhã com certeza. Né? Aí a pessoa vira para você e fala assim, mas Deus quer. Eu já fiz também. Se Deus quiser, mas Ele quer. Ele quer. Ela que quer. Ela que quer que ele queira. Eu quero que ele queira, né? Eu quero que ele queira. Eu ficava apavorada. Eu determino, eu profetizo. Certo? Então pronto, está resolvido o assunto. Né? A pessoa quer alguma coisa, quer muito, a pessoa diz assim, Deus também quer. Só que a pessoa quer, né? Mas se Deus não quiser, não vai acontecer. Exatamente. A nossa vontade própria tem que prevalecer, né? Escolhamos Deus depois. Exatamente. Igual a menina que ora, né? Senhor, se não for da vontade de Deus, que esse garoto saia da minha vida. Aí o garoto sai da vida dela. Né? Na realidade é a nossa vontade, né? É difícil, né? Bom, mas então, irmãos, resolvida aqui a questão dessa definição de livre-arbítrio? Tem algumas ali. Por exemplo, esse termo livre-arbítrio, ele é livre. Está na Bíblia, livre-arbítrio. Eu ofereci o gente lá. Não terás livre-arbítrio. É um novo mandamento. Eu nunca
termo expiação limitada está na Bíblia? Esse termo perseverança dos santos está na Bíblia? Esse termo total depravação está na Bíblia? Trindade está na Bíblia? Arminianismo está na Bíblia? Não, esses termos não estão na Bíblia, mas os conceitos estão na Bíblia? Os conceitos estão na Bíblia? Sim ou não? O conceito da Trindade está na Bíblia? O ensino sobre a total depravação está na Bíblia? Sim. O ensino sobre eleição incondicional está na Bíblia? Sim. Sim. Certo? Então, você não tem o termo, mas você olha e diz assim, isso aqui, né, é eleição incondicional. E o que é eleição incondicional? Deus tem a última palavra na questão da salvação do homem. Na realidade, Deus tem a última palavra na questão da salvação do homem e em que outras questões? Todas. Certo? Deus tem a última palavra em qualquer questão, em todas elas. Não existe nada, né, que esteja fora do total domínio de Deus, absoluto. Na realidade, mais uma vez, soberania de Deus é um conceito também, né? E talvez a gente diga soberania de Deus, mas o conceito está lá? Tá. Como é que a gente define soberania de Deus, Kátia? Não pegou ainda não? Gabriel também não? Edna? Não, todo o contexto não tem, não. Ele tem o total domínio para aprove sobre todas as criaturas que ele mesmo criou. Isso. Vamos melhorar? Vamos. Estherzinha, lembra? Acho que ela anotou. Deus tem. Muito bem, Esther. Isso aí. Deus. Repete mais alto, Estherzinha. Vamos lá. Deus tem o direito absoluto de governar sobre todas as suas criaturas e de disputá-las como imortais. Ouviu? Então repete. Não, Gabriel ouviu. Deus tem o direito absoluto de governar as suas criaturas e disputá-las como imortais. Muito bem. Isso aí. Deus tem o direito absoluto. Ou seja, 100% do direito. De quê? De governar as suas criaturas. E de que mais? Dispor delas como Certo? Por isso, a gente vê o tempo todo o Antigo Testamento sendo assim, eu farei isso, eu farei aquilo, certo? Eu destruirei, Como é que ele vai fazer? Usando as suas criaturas, certo? Diz assim, eu vou castigar Israel. Como? Usa o exército da Síria, certo? Eu vou castigar o Egito. Como? Usa o exército da Babilônia. Não é isso? Ele chama os reis de meus servos. E nesse sentido aí a gente, né, pode ir até mais fundo ainda e lembrar que Lutero disse sobre o diabo. Não é isso? Lembra o que Lutero disse sobre o diabo? O diabo é o quê? Cão de Deus. O cão de Deus. Certo? Ou o diabo é o diabo de Deus. Está na coleira de Deus. Ele é um ser rebelde, mas não está fora do domínio do Senhor. Ele tem total domínio sobre todas as suas criaturas. Todas. Certo? Anjos e demônios. Nenhum deles está fora do controle de Deus. Nenhum deles age além daquilo que Deus determina. Certo? Eles não podem ir 1 milímetro além do que Deus determinou que eles fossem. A gente vê isso muito claramente no livro de Jó. É isso? Então a gente olha para o céu e vê o Senhor, né, no seu alto e sublime trono, governando o universo de acordo com a sua vontade boa e perfeita, certo? E fazendo com que a nossa história se desenrole de acordo com os seus decretos. E aí nós temos digamos assim, o decreto da salvação. Não é isso? Existe um trecho nos evangelhos, quando Jesus ele fala, né, depois que o jovem chamado jovem rico, o homem rico, né, sai desiludido do encontro com o Senhor, e Jesus diz assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo
uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E os apóstolos retrucam como? Então, a salvação é impossível aos homens. Não é isso? A salvação é impossível aos homens. Jesus disse, não, que é isso, vocês têm livre-arbítrio. Foi isso que Jesus disse? Jesus concordou. Ele disse o quê? É impossível para os homens, é possível para Deus. Sim. Então, de outras palavras, sim, é impossível aos homens. É impossível. Mas o que é impossível aos homens é possível para Deus. Certo? Então, fica a lição, a salvação é impossível aos homens. Certo? Então, nessa questão do livre-arbítrio, os arminianos dizem que o homem pode aceitar ou rejeitar a Cristo. Certo? Não é isso que eles dizem? O homem pode aceitar a mensagem do Evangelho ou rejeitar a mensagem do Evangelho. Como disse que a única coisa que o Espírito Santo pode fazer é tentar nos convencer, tentar convencer o homem das vantagens de se aceitar a Cristo. Do outro lado, o diabo está tentando, mas o fiel da balança sou eu que dou a última palavra. É isso? Mas os arminianos usam vários textos que mostram que nós temos o livre-arbítrio, né? Mas o que no final das contas esses textos estão mostrando para nós? Nós os analisamos, né? O que esses textos mostram para nós? Por exemplo, abra em Atos capítulo 7. Verso 51. Atos 7, 51. Homens de toda certeza, eles circuncisos de coração, ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Isso. Então repare, o homem pode aceitar ou pode rejeitar. Não é isso? É o livre-arbítrio aí, agindo, não é? Vamos ver outro texto? É João, capítulo 3. João, capítulo 3. 19 e 20. 19 a 21. João 3, 19 a 21. Quem lê também? E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Bem, eu ver outro texto que mostra que o homem tem livre-arbítrio, versos 10 a 12, do capítulo 1 de João. João 1, 10 a 12. João 1, 10 a 12. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o conheceram. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Pronto. Pronto. Não é isso? Continua mesmo. João 5, 40. João 5, 40 também? Vamos lá. 39 e 40, né? João 5, 39 e 40. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que me testificam. E não quereis vir a mim para ter vida. Tem homens aceitando e tem homens rejeitando. Homens aceitando, homens rejeitando. Não é isso? O tempo todo. Mais rejeitando do que aceitando. Não é? Mas vocês param para observar
o homem aceita, o que acontece? Por exemplo, João 1, esses versos 10 a 12, né? Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não conheceu. Ele veio para o que era seu, o povo judeu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, opa, tem gente recebendo. Então, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas o texto continua, os quais, verso 13 de João capítulo 1, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Repara, lembra do que a gente já falou, e é bom sempre repetir, do chamado paralelismo hebraico, quando um judeu queria dizer algo muito importante, ele dizia essa coisa de 2 ou 3 ou 4 vezes, de formas diferentes. A gente na quinta-feira estava falando de Jesus, repetindo 6 vezes a mesma coisa sobre oração, né? Sobre oração. Então repare, esses que receberam a Cristo, por que eles receberam? Porque eles não nasceram do sangue. Eles não nasceram do sangue. O que é isso, nascer do sangue? Ah, é nascer da vontade da carne. O que é vontade da carne? É da vontade do homem. Ou seja, esses que receberam a Cristo, eles nasceram, não foi da vontade do homem, mas foi da vontade de Deus. Foi Deus que quis. Foi Deus que quis que eles recebessem a Cristo. Certo? Ou seja, lembra que eu já falei aqui quando eu era jovem e eu li um livro, é um livro bom, tem muitas coisas boas nele, né? É um livro do Billy Graham. Aliás, vimos uma história boa na quinta-feira, né, do Billy Graham. Vou contar a história primeiro. O Marcelo contou a história de um grupo de jovens americanos que foi à Inglaterra e foram na casa onde o John Wesley morou, né? Aí viram lá um lugarzinho que estava cercado por uma fita, né? E eles olharam para o chão, para o piso de madeira, e no piso de madeira tinha 2 concavidades no piso, né? E o guia disse assim, ali era um lugar onde John Wesley orava. Os rapazinhos olharam para ali, os adolescentes, né? E ficaram ali surpresos de ver que o John Wesley ficava tanto tempo orando que o próprio chão ficou côncavo, né? Aí fizeram visita e quando subiram no ônibus, o motorista reparou que um dos jovens estava faltando. Aí foram buscar e viram que o jovem estava orando de joelhos no mesmo lugar onde o John Wesley estava orando também. Aí o motorista disse assim, vamos lá, Billy Graham, está na hora de a gente ir. E ele disse, não, mas é verdade, é verdade. Mas, voltando aqui para a história, o Billy Graham escreveu esse livro chamado Como Nascer de Novo. Certo? Como Nascer de Novo. Tem livros que falam para a gente como fazer alguma coisa, né? Como fazer receitas rápidas. Como fazer comidas gostosas. Não é isso? Como consertar o seu automóvel. Como criar carneirinhos. Certo? Etc, etc. Como organizar um espaço para piscicultura. Técnicas, né? Então, a técnica de como nascer de novo. Qual é a técnica? O que eu preciso fazer para nascer de novo? Eu preciso reconhecer que eu sou um pecador. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso reconhecer que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Eu preciso entregar a minha vida a Cristo. E aí, se eu fizer 1, 2, 3 e 4, como resultado disso, 5, eu vou nascer de novo. Então, quem opera o meu novo nascimento? Eu é que estou operando. Tá bom, hein? Eu quero nascer de novo. Alguém aqui pediu para nascer? Alguém pediu para nascer?
Não, né? Então, da mesma forma que o nascimento físico não é de acordo com a minha vontade, é de acordo com a vontade de outras pessoas, certo? O nascimento espiritual também não é de acordo com a minha vontade, é de acordo com a vontade de outras pessoas, ou de outra pessoa, com P maiúsculo. O apóstolo Paulo diz isso em vários lugares, por exemplo, Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Morto. Pode querer alguma coisa? Não. Mais uma vez, irmão, tem gente nova, vou contar as minhas velhas histórias, né? Está ali uma irmã que não... É verdade que eu estou fazendo? É verdade. Né? É mentira, Rosana? Não. É verdade, né? Então, a gente ia lá de vez em quando, o pessoal do BNDES, né? Colegas lá, os crentes, eu levava um colega para reunião da Maranata na ABI. Lembra disso? Rua Araújo, Porto Alegre, a sede da ABI, o auditório da ABI. Todas as quartas-feiras tinha uma reunião lá com o pastor Paulo Vitor, né? Reuniões boas. E uma vez ele estava lá pregando, ele é médico, né? E ele estava pregando justamente sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. E ele aplicou a ressurreição do filho da viúva de Naim à nossa nova vida, ao novo nascimento. Mas eu achei interessante ele falando, né? O que o morto pode fazer? Ele falou, ele perguntou. Chega um desafeto do morto e estapeia o rosto dele lá no caixão. Tá vendo? Você foi na minha frente. Pá! Dá um tapa na cara dele. O que o morto vai fazer? Vai? Não. Inerte. Né? Chega a mãe dele, meu filho, volta para mim, chorando. Né? O que ele vai falar? Ah, mãe, não dá. Ele vai fazer isso? Inerte. A gente já viu que a raiz hebraica da palavra morte significa separação. Separação total. Não é isso? Da mesma forma como o morto fisicamente está separado do nosso mundo, o morto espiritualmente também está totalmente separado de Deus. O que ele pode fazer? Nada, ele está morto. E aí o Paulo Brito, né, disse assim, agora quem quer aceitar Jesus? Né? Perguntando para os mortos. O que um morto pode fazer? Não pode fazer nada. É isso? Então aqui é a mesma coisa. Repare, isso mostra que o Billy Graham estava errado, né? Se eu me arrepender, reconhecer que eu sou um pecador, se eu me arrepender, se eu reconhecer que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e entregar minha vida a Ele, eu vou nascer de novo. Qual é o certo, Gabriel? O que eu tenho que fazer com isso aqui, que o Billy Graham escreveu? Eu acho que para começar, tinha que primeiro nascer de novo. Então faça assim, certo? Eu vou fazer assim. Eu preciso primeiro nascer de novo. E aí, nascendo de novo, eu vou ter a capacidade de reconhecer que eu sou um pecador. É isso? Eu vou ter a capacidade de me arrepender dos meus pecados, de olhar para Cristo na cruz e me entregar a Ele. Certo? Então, eu preciso nascer de novo. E o que eu faço? O que eu posso fazer para nascer de novo? Nada. Nada. Não posso fazer nada para nascer de novo. Certo? Então, repare, se o homem natural não nascer de novo, quando o Evangelho lhe for pregado, o que ele vai fazer? Está em Atos 7. Homens de dura cerviz. Homens de dura cerviz. Vocês sempre rejeitaram. E vocês vão continuar a rejeitar. É só isso. O que os ouvintes de Estevão fizeram quando ele acabou de pregar? Apedrejaram o pregador. Apedrejaram o pregador. Do ponto de vista arminiano, Estevão foi um maior fracasso. Né? Não somente não ganhou nenhuma alma para Jesus,
ainda perdeu a vida. Não é mesmo? Mas reparem, esse é interessante, é digno de nota. Eles não simplesmente deixa esse sujeito falar, vamos embora, deixa ele falando sozinho. Eles ficaram tão zangados com a mensagem do Evangelho, mas tão zangados, que mataram o imperador. E se nós não tivéssemos hoje os mecanismos que retêm essa malignidade no coração do homem, era invariavelmente o destino de todo pregador. Vocês devem estar vendo aí, de vez em quando eu coloco no status, no meu status, não sei quem vê o meu status, né? Coloco lá naquele 24 horas no Instagram. Eu acho que eu coloquei isso, uma senhora estava cantando em Londres, Inglaterra, né? País liberal, país de liberdades, né? Etc e tal. E chega uma policial, alguém viu isso? Você não pode cantar hinos na rua. Você não tem autorização para cantar hinos na rua. Ninguém viu isso, não? Eu coloquei no meu status. Né? E no final, a policial até puxa a língua para a mulher. Né? Você precisa da autorização da sua igreja para cantar hinos na rua. Né? O que aquela policial faria se fosse num país com menos, digamos assim, mecanismos de proteção ao cidadão? Meteria o pau, bateria, né? Colocaria na cadeia. Né? Na Inglaterra também, não sei se vocês viram, foi criada uma lei que você não pode... existe uma zona de segurança em torno de clínicas de aborto. Aí estava lá uma mulher, alguém já viu isso? Essa cena também? Sozinha, na calçada, cabeça baixa, orando sem falar nada. O policial chega lá e prende a mulher. Porque ela está ameaçando uma clínica de aborto com as suas orações. Né? Aquilo é uma atividade ilegal. Então, irmãos, é isso que é o coração humano sem Cristo. Certo? Se o Espírito Santo não influenciar o homem se torna um ser bestial, certo? Uma besta fera, um monstro horroroso nas suas ações, nos seus atos. Não importa se é negro, se é branco, se é europeu, se é asiático, se é africano, não importa o lugar onde ele está, se é esquimó, lá no Polo Norte, se é um habitante lá da Terra do Fogo, não importa. Norte, sul, leste, oeste, não importa. O coração do homem, dentro do coração do homem está algo profundamente arraigado, dizendo: eu não quero saber de Deus. Eu odeio tudo aquilo que se refere a Deus, ao Criador, ao verdadeiro Deus. Certo? Um ódio profundo, uma rejeição absoluta a Deus. Certo? Ou seja, aquilo que a Bíblia diz é correto. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Há uma oposição, uma guerra, certo? Entre o Criador e os homens que são as suas criaturas. Nós não podemos nos enganar com relação a isso. Por isso que eu falei, a doutrina da total depravação, de novo, né? A malignidade do coração humano, ela é extensa, certo? Os efeitos do pecado afetaram o homem na totalidade do seu ser, corpo e alma, né? Mente, sentimentos, tudo foi afetado pelo pecado, e na profundidade, certo? A profundidade, ou seja, o homem é tão mau potencialmente quanto poderia ser. E aí as duas palavras que eu sempre falo aqui, né? Para quem está na classe de novos membros: você não é bom como você pensa que você é. Certo? Você não é bom como você pensa que você é. Você, na realidade, é muito pior do que você pensa que você é. E aí aquele dito bem-humorado de Spurgeon, né? Quando disserem alguma coisa ruim a seu respeito, não fica chateado. Por quê?
porque você sabe que você é muito pior do que o que ele está dizendo. É isso? E aí, o outro corolário, outra conclusão a respeito disso, né? O que é esse lugar? Para que serve esse salão aqui? Para que é a religião cristã? O cristianismo, né? É uma religião de gente boa, para gente boa? Entre as grandes singularidades da nossa fé, uma delas é bem clara, né? Que Jesus disse: o cristianismo não é para gente boa, o cristianismo é para gente ruim. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então, se você acha que você é bom, pode procurar outra religião. Não é isso? Vá para o budismo, vá para o espiritismo, vá para qualquer outra coisa. Porque cristianismo não é para gente boa. Cristianismo é para pecadores. Certo? Jesus não veio buscar gente boa. Ele veio buscar pecadores. Certo? Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ok? Nós estamos lendo que livro mesmo? Oséias, né? Tem o Jorge, tem o Oswaldo e tem a Kátia. Estamos lendo o livro de Oséias, né? Oséias, ele se casa com quem? Com a mulher adúltera, uma prostituta. Existe uma disputa entre os comentaristas, né? De quem é, se aquilo é literal ou se é uma alegoria, né? Se Oséias casou realmente, literalmente, com uma mulher de reputação duvidosa, ou se é simplesmente algo alegórico, né? Uma disputa que não vai ser resolvida, né? Mas o próprio livro de Oséias diz que Gomer representa quem? Gomer representa Israel, certo? Gomer representa Israel, povinho de cabeça dura, não é isso? Um povo que espiritualmente é adúltero. Mas Gomer representa mais do que Israel. Quem é que Gomer representa? Stricto sensu Israel, mas lato sensu. Eu sou bom. E se a gente não lê a Bíblia e se coloca nesse ponto, nós não entendemos a Bíblia como convém entender. Lembra quando eu já falei aqui do Evangelho de Mateus? Se você pegar os outros evangelhos, Mateus é sempre chamado por Marcos, Lucas e João de quê? De Levi. Mas quando Mateus escreve seu evangelho, como ele se chama a si mesmo? Mateus. Mas ele sempre coloca vírgula, o publicano. E o que é publicano? É um agente da pior espécie possível. Ele sempre fez questão de mostrar no seu próprio evangelho quem ele era. É como se fosse, por exemplo, Maria Madalena escrevendo o evangelho de Maria Madalena. E ela dizia, Maria Madalena, a prostituta. Certo? Fulano de tal, o alcoólatra. Beltrano, o adúltero. É isso que a gente precisa entender. Vou começar do final, tá? Então, Kátia, agora as damas. Isso significa então que minhas orações sobre uma pessoa, pela uma pessoa que não é salva, não surge nenhum efeito, ela não tem nenhuma eficácia? Porque a última palavra é de Deus. Boa pergunta, né? Aí a pessoa, vamos supor, que a pessoa é espírita ou é budista, a minha oração ela tem alguma eficácia sobre essa pessoa? Primeiro de tudo, a minha oração tem eficácia? O que a Bíblia diz a respeito das nossas orações? Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Certo? As nossas orações podem mudar a vontade de Deus? Não, não podem mudar a vontade de Deus. Certo? Graças a Deus por isso. Né? Mas as nossas orações têm eficácia? Sim, Deus quer, Deus ordena que nós oremos. Lembra que eu, acho que foi numa quinta-feira, né? Eu acho que foi quinta-feira passada, o grande amigo Arídio, senhor,
né? Se envolveu na sua juventude com drogas, né? Etc. Mais companhias. Ele era uma barra companhia em si, né? E às vezes ele chegava em casa, tarde da noite, e ele via o pai dele, o pastor da Assembleia de Deus, ajoelhado na cama, só falava uma coisa, uma frase. Por isso que dizem, né, que toda oração arminiana é calvinista, né? Senhor, salva meu filho. Ele só dizia isso, chorando lá: Senhor, salva meu filho, coração agoniado. Senhor, salva meu filho. Ora, isso é oração arminiana? Do ponto de vista arminiano, como diz o Silas Malafaia, se eu não quiser, Deus não pode fazer nada. Já viram o Silas Malafaia falando isso? Se você não quiser, meu filho, Deus não vai poder fazer nada por você. Você tem que querer. Quando que um homem natural vai querer? Nunca. Mas o pastor da Assembleia estava lá: Senhor, salva meu filho. Certo? Salva. Então, é o que Jesus veio falar. Jesus diz assim: eu vim tentar salvar o que se havia perdido. Não, é o grande questão. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Fala. Talvez fosse, talvez não. Talvez a vontade de Deus fosse que nós orássemos para que aquilo acontecesse. Exatamente. A gente não sabe qual é a O vontade simples de fato de eu querer orar para alguém já mostra isso, né? Já mostra isso. Que pode ser perfeitamente a vontade de Deus que ele seja salvo. Mas a gente precisa orar. O rei que Deus deu mais tempo de vida para eles, que a Bíblia, Ezequias, que a Bíblia diz como se Deus tivesse mudado de ideia, mas foi algo. Sim, foi literal, né? Exatamente. Né? Deus, digamos assim, ele age também através das nossas orações. E se nós não orássemos? Se é uma história que não foi contada. Na verdade, essa oração é para mudar a gente entender determinadas coisas. É muito assim, a gente fala com Deus e a gente está criando um laço, né? Então, assim, é para mudar a gente. Sim. Quando a gente ora, quando a gente ora por alguém, a carne vai estar do próximo. Então, assim, é para mudar a gente. Sim. E isso é uma coisa que a gente sempre esquece, né? Muitos crentes pensam na oração só assim: Senhor Deus, me dá, em nome de Jesus, amém. Pronto, posso tudo. Quinta-feira passada, eu estava comentando aqui, desculpa, Paulo Jorge. Eu tenho conversado com uma mãe em Cristo lá de Niterói, vai ser candidata a vereadora esse ano. Eu já estou fazendo propaganda, né? Porque a gente não pode tocar nela. Ela é advogada e ela estava lá no post dizendo assim: poxa vida, a gente, como crente, né? Às vezes recebe assim um zap, né, de uma pessoa fazendo assim: doutora, eu estou com esse problema tal e tal e tal e tal, o que eu posso fazer? Aí ela nunca viu um sujeito na vida, né? Tá lá, alguém deve ter dado o telefone dela para a pessoa vai lá, né? Manda um zap para ela fazendo uma consulta, e ela então vai lá, toma o tempo, né? Escreve, dá a resposta para a pessoa não some, desaparece, não dá nem: muito obrigado, doutor. Né? Aí eu mandei para ela: eu sei como é que é isso, né? Porque às vezes tem gente também que fica um ano sem falar comigo, aí daqui a pouco escreve para mim assim: eu estou lendo essa passagem tal e não entendi, o que significa? Aí sabe o que a pessoa responde para mim? Fica mais um ano sem falar nada e daqui a pouco manda outra pergunta. Nem um emoji? É como se fosse um aplicativo do Google Play. Baixar o Túlio lá. Túlio do Leite. App no Túlio Leite. Né? O que eu estou contando isso? Sim, a oração. É da forma como a gente trata Deus. Né? Muitas vezes a pessoa não está nem aí aperta um pouquinho: Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Me dá, em nome de Jesus, amém. Isso não é oração. Né? Lógico que a oração inclui petição, mas a oração é relacionamento. O Deus vive contigo. E nesse real relacionamento, aí sim, como disse C.S. Lewis, né? Eu mudo.
nós não estamos. Certo? Osvaldo. Eu vou fazer uma confirmação sua. A doutrina da programação total atinge todo o aspecto da natureza humana. Ela também atinge o código, os mais limpos, terra, ele atingiu todo o aspecto da natureza, no caso, sol, lua, estrelas, tudo que é material, está atingindo todo. Então, a pergunta do Osvaldo, a queda atingiu somente o homem? Não. Né? O texto clássico está onde? Romanos. Né? Isso, certo? E diz o quê? Que a criação geme aguardando a revelação dos filhos de Deus. Não é isso? Ou seja, a própria criação precisa de redenção. Né? E Cristo redimiu a criação. Né? É interessante que o apóstolo Paulo, em Efésios 2, o apóstolo Paulo, ele, no capítulo 1, ele revela essa grande reunião cósmica, né, na eternidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na questão da salvação. E ele, um versículo que eu acho muito bom, eu acho que é o que resume tudo, né? Estou aqui em Gálatas. Vou achando isso, verso 10 de Efésios 1. Reparem, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Reparem, ele diz assim no verso 9: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, da vontade de Deus, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, segundo sua boa vontade. Ele se propôs a si mesmo, né? Como diz assim, aprove a mim, né? Eu quis fazer isso. Eu quero tornar a congregar em Cristo todas as coisas. O pecado dispersa, o pecado nos afasta uns dos outros, o pecado cria muros, né? O que a vontade de Deus é tornar a congregar em Cristo todas as coisas, né? E o que ele fala isso? Nós, criaturas, e a própria criação. Certo? Ele vai redimir o próprio universo. Exatamente. Por isso que a gente fala de um novo céu e uma nova terra. Isso? Lembra-se de Neós e Cainós, né? Ele não vai destruir essa criação. Ele vai renovar essa criação. Certo? Ele vai redimir a sua própria criação. Para isso, a expulsão de Adão do paraíso. Diz isso, essa é a diferença. Quando Adão foi expulso do paraíso, ele está dizendo que aqui não é paraíso. Exatamente. Né? Jorge, não sei se ainda lembra. Você tinha levantado a mão já meia hora atrás. É sobre a questão da coisa. Não existe só livre-arbítrio, existe arbítrio também. A gente sempre está fazendo arbítrio. E a minha definição de livre-arbítrio é a capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões sem estar influenciado, né, sobre a vontade ou ao domínio de nada nem de ninguém. Isso é livre-arbítrio. Não está sujeito à vontade, à influência e nem ao domínio de nada e nem de ninguém. E diante disso, aí eu pergunto: quem tem livre-arbítrio? Quem não está sujeito à vontade, ao domínio ou à influência de alguma coisa ou de alguém? Ninguém. Mas nesse aspecto, nem Adão teria livre-arbítrio, porque os decretos de Deus estavam sobre ele, então assim, a influência talvez não seja a palavra. Por isso que eu penso, por isso que eu fico pensando também. Por isso que é discussões teológicas, né? A gente vai, a sintonia fina, né? As questões assim que às vezes a gente
passa, outras pessoas percebem, é importante a gente ter boas definições, né? Então, aquilo que a gente fala também da questão do livre-arbítrio, que eu comento, né? Na realidade, mesmo que a gente não tivesse nenhuma influência externa, qual é a influência interna, na realidade, aqui a questão? É a questão do bem e do mal. É isso que a gente fala, a questão do bem e do mal. Se eu quero sorvete de chocolate ou de baunilha, não existe nenhuma, digamos assim, questão moral aqui, né? Se eu venho com a camisa mais escura ou mais clara, também não tem nenhuma questão moral aqui. Talvez se uma mulher venha de um decote até aqui e uma mini saia, né? Aí já tem uma questão moral, certo? Mas questão de cor, etc., né? Dentre vestes modestas, eu escolher uma ou outra, não tem questão moral. Mas nas questões morais que representam bem ou mal, certo? Mesmo que eu não estivesse sob uma influência externa, mas nós sabemos disso, né? Ele vos resgatou, ele vos deu vida quando vós mortos nos vossos delitos de pecado, nos quais todos nós andávamos outrora, sendo nós por natureza filhos da ira, né? Como também os demais, né? Nós estávamos sujeitos à influência do príncipe desse mundo. Então, mas mesmo que nós não estivéssemos, há na nossa natureza algo profundamente maligno. Nós fomos deformados. Eu costumo fazer uma comparação com hoje a informática, né? Desde que eu estudo mais que eu essa área, posso dizer. A gente às vezes tem um aparelho e entra um vírus no aparelho, né? Entra um vírus no celular, entra um vírus no computador. E aí, o que acontece? Ele já não funciona como deveria funcionar. Certo? Todos nós herdamos de Adão uma natureza contaminada por um vírus chamado pecado. E nós não funcionamos como deveríamos funcionar originalmente. Certo? Como saímos de fábrica, digamos assim, como Adão saiu de fábrica, ele não está mais da forma como saiu de fábrica. Ele se degenerou. Certo? E degenerar, se corromper, significa uma mutação, mas não algo para melhor, ele mudou para pior, não é isso? E nós herdamos essa natureza dele. E aí, as nossas opções, como a gente diz, elas são determinadas pela nossa natureza. A história aqui que eu conto sempre, né? Imagina um leão preso numa corrente aqui, e a gente todo lá com medo do leão apinhado ali na direita, na minha direita, e ali do lado esquerdo, também do lado esquerdo, um monte de vegetais, né? Cenoura, batata, chuchu, tomate, né? O leão tem uma escolha a fazer. Ou ele vai para lá, pega alguém, ou ele vai para lá e come legumes. Ele tem uma escolha a fazer. E ele está lá brigando aqui, a corrente se rompe. Para onde ele vai? Ele vai para lá? Ou vai para lá? São escolhas, não é? Talvez a gente possa dizer, ele não está sujeito a nenhuma influência externa. Ele tem um livre-arbítrio perfeito. Né? E na realidade, a gente tem uma certeza 100% absoluta para onde ele vai. Não é? Sem sombra de dúvida, não tem erro aqui. Para onde ele vai? Por quê? Porque nós sabemos qual é a natureza do leão. A escolha dele é determinada pela natureza. Se tivesse um coelho, né, a gente também saberia para onde ele vai. Né? Então, está aí a questão. Nas questões morais, nós sabemos o que nós somos. Certo? Ah, mas tem tanta gente que não tem Cristo e não faz besteira. Aí, qual é a doutrina? Graça a Deus, que a gente vai ver na semana que vem. Estou fazendo um retorno para a gente voltar a ter as coisas na cabeça, na mente, né? E depois a gente segue. Ok? Bom? Errado? Quero agradecer. Estava na minha cabeça em relação à oração, que às vezes esse conceito que a gente pensa que Deus já traça todo o destino, a gente às vezes pode acabar se desanimando de orar para o irmão ser curado, e muitas vezes a gente
acaba caindo no erro de achar que a oração é só para nós mesmos, né? Como a Rosana já comentou. Mas eu acho que assim, a oração, a gente tem que ter essa convicção que ela tem poder, né? Que a gente deve orar se a gente tem a nossa vontade, a vontade de Deus sempre vai já está concretizada, mas a gente não sabe, né, a vontade de Deus. Como o senhor mesmo falou a passagem de Elias, de João, que fala muito pode purificar a oração do justo. E na própria passagem diz que confessai nossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sareis. Então, assim, a gente tem essa condição de que a nossa oração tem poder. Assim. E a gente deve ter também essa condição de que não é só para nós, assim, também é pelos outros. Né? A heresia, né, lembra como eu falo, a heresia, ela frequentemente é a ênfase demasiada num aspecto da doutrina em detrimento de outros aspectos da doutrina. Então, por exemplo, se Deus já conheceu os eleitos, por que eu tenho que pregar o Evangelho? A mesma coisa que a oração, não é isso? Mas o que a gente vê aqui na Bíblia? Deus tem os seus eleitos e eles vão ser salvos como? Mediante a pregação do Evangelho. Deus os amigos. Se Deus já tem todas as coisas determinadas, por que eu preciso orar? Porque a Bíblia está dizendo que Deus me manda orar. Basta isso, não é isso? Bastava isso. Se a Bíblia diz que eu tenho que orar, isso basta. Mas aí nós temos o que chama de hipercalvinismo, né? A gente vê o William Carey, né, se propondo aí a Índia e um pastor batista, né? Cale-se, jovem, né? Se Deus tem os seus eleitos, ele vai tratar de salvá-los. Muito bem, é verdade. Se Deus tem os seus eleitos, ele vai tratar de salvá-los. Mas como? Exatamente. Isso é hipercalvinismo, isso não é calvinismo, isso já é uma degeneração da doutrina, né? Deus não vai fazer algo à parte de nós. Ele vai fazer algo usando-nos, certo? Eis-me aqui, usa-me a mim, não é isso? Então nós precisamos orar, nós precisamos labutar, precisamos contribuir, nós precisamos fazer as coisas. O chamado externo, o chamado interno, o chamado externo. Eu não me lembro quem falou, mas é aquilo, né? Ore como se tudo dependesse de Deus, que de fato depende, e trabalhe como se tudo dependesse de você. Certo? Ok? Terminar. Último. Ainda tem tempo, 20 para as 10. Não. É lógico, eu acredito nos meus olhos. Nos olhos não me engano. 20 para as 10. Calvino diz que a oração é uma causa secundária eficaz que Deus tem relacionado com os efeitos envolvidos. Lá no intervalo do cafezinho, vocês pedem para ele repetir. Bom, vamos encerrar. Só agradecer a presença da nossa irmã visitante, que Deus abençoe. Rosiana. Nós temos um cafezinho agora, intervalo para o culto, aí a gente pode se conhecer melhor. Vamos ficar de pé e vamos ter uma palavra de oração. Paulo, você encerra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor. Tu és o Senhor, o poder de salvar, o poder de romper as trevas, dissipar as trevas. É o Senhor que salva o homem, é o Senhor que transforma o pecador para ser seu filho. Obrigado, Senhor, pela união, Senhor, que trouxemos aqui, Senhor. É o resultado, Deus, da tua grande operação. Tu és também o poder da criação. É o Senhor que fez todas as coisas. É o Senhor que fez os céus e a terra. É o Senhor que nos dá o alimento. É o Senhor que nos dá o pão de cada dia. É o Senhor que nos dá o emprego. É o Senhor que nos dá o sopro da vida. Obrigado, Senhor, por mais esse domingo, Pai. O dia do Senhor, o dia da ressurreição, o qual Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e trouxe vida
as nossas vidas estávamos decaídos, estávamos perdidos, estávamos sob a maldição do pecado, estávamos em trevas, e aqui estamos, Senhor, para nos alegrarmos, ó Deus, porque o Senhor e o Teu Espírito Santo que está em nossa vida convence o homem do pecado e da justiça. Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Deus que nos sustenta, Tu és o Deus que nos alimenta, Tu és o Deus da ressurreição. Obrigado, Senhor, por ter transformado nossas vidas, Pai. E assim, Senhor, esse grupo aqui, meu Pai, o qual o Senhor chamou para o Teu reino, Senhor, para o crescimento do Teu reino no mundo, meu Pai. E de muitas igrejas que estão pelos estados, estão por esse mundo, meu Pai. Que esse reino cresça, Senhor, cresça. E assim, Senhor, é para a Tua glória, Senhor. É para exaltarmos a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia. Quando te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.